Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão Diálogo. Nesse episódio vamos conversar sobre temas como transformar apenas 8.000 e uma grande dose de fé em uma rede de sucesso no ramo comercial de casa e construções. Quais são os aprendizados de quem começou vendendo na feira aos 10 anos e hoje lidera uma empresa sólida, estruturada e com um ciclo de crescimento? Se você quer se inspirar com uma história de superação, visão e valores sólidos, fica com a gente, voltamos já. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. O convidado de hoje é Giovan Ribeiro, fundador da Ribeiro Casa e Construção, uma das empresas que vem se destacando no setor da construção no Maranhão. Com uma trajetória marcada por desafios, recomeços e muita fé, Giovan vem construindo uma história inspiradora no empreendedorismo. Hoje ele compartilha conosco sua visão sobre negócio, propósito, liderança, os valores que sustentam sua caminhada e os desafios de uma jornada por trás da marca Ribeiro Casa e Construção. Seja muito bem-vindo ao Conexão Diálogo, Giovan Ribeiro. Opa, A palavra está contigo. obrigado pelo convite, doutor Paulo. É uma honra compartilhar a experiência, esses aprendizados aí nessa jornada do empreendedorismo e estou bastante entusiasmado aí por compartilhar com nossa audiência. Perfeito. Giovan, ele é natural de São Luís, é especialista em gestão empresarial. Começou a empreender aos 10 anos, vendendo na feira. Vendia o quê, Giovan? Abacate, porque é que lá em casa tinha um pé de abacate no quintal e minha mãe, né, ela sempre foi aquela vendedora de porta em porta, comprava cosmético, roupa, lingerie, e eu observava esse dia a dia dela, que antes disso ela trabalhava numa indústria, quando teve eu e meus dois irmãos, ela teve que sair da indústria ali para nos criar, e essa foi uma forma de completar a renda, né? Sim. E aí lá em casa tinha esse pé de abacate lá, e eu via aquilo lá e eu tive a ideia, ali inspirado por ela, desse negócio de comprar, vender. E como eu não tinha dinheiro, e como uma criança, veio a ideia de pegar, botar no carrinho de mão e ir para a feira ali do São Bernardo, bairro aqui de São Luís, né? E aí eu comecei essa experiência e gostei. Gostei mesmo, não era Começou a porque ganhar precisava. um dinheiro. Não é o que precisava, né? Mas é no sentido assim de e não precisar da questão financeira, mas aquele sentimento ali de estar lidando com pessoas, com gente, né, que foi inspirada ali por ela. Aí começou essa descoberta da veia E empreendedora. quando faltava abacate, você vendia o quê? É ovo. Eu comprei ovo, eu lembro que eu achava interessante que era um produto que durava mais, e como eu já tinha ali feito um caixa, eu comecei a comprar, que era um produto que todo tempo tinha e todo tempo o pessoal precisava, né? Sim, sim, Foi ovo, sim. o Aí, segundo 14 anos, tu produto. começou a trabalhar na loja da família. Teu pai, Isso. Jerônimo, e tua mãe, Silvana, eles abriram uma loja de material de construção, né? Coisa pequena, né? É, Logicamente, uma isso. coisa pequena. Na época, meu pai já era mestre de Era obras. na casa de vocês mesmo, o material era Não, mais é distante. mais distante. Na época, a gente morava no São Bernardo e meu pai era mestre de obra na época e começou a construir uma loja que comprou um terreno no bairro do São Raimundo, próximo a Sim. Expoema. E ali passou alguns meses, ele mesmo construía, nos finais de semana, feriados, com uma equipe. E depois que construiu, a gente inaugurou lá e ele continuou trabalhando na construção. Eu, minha mãe e meus irmãos que ficavam ali ajudando. A gente estudava de manhã, ou estudava à tarde, perdão, e trabalhava pela manhã, auxiliando ali no dia a dia, coisa que criança, um jovem poderia fazer, né, que
Foi muito bom, porque de fato, para mim, dos três, só eu hoje que estou no ramo varejista, minha irmã é médica, meu irmão tem uma academia, e ele é empreendedor também, mas no ramo de academia, mas eu fui o único que ali o dia a dia fez gostar do movimento de Sim, loja de material e construção. sim, de estar lidando com o comércio, né? Que também é. Isso. Aí, quando tu tinha 18 anos, tu trabalhou em outras empresas, né? É, porque para minha grande surpresa, assim, na minha mente, eu imaginava que meus pais queriam que eu continuasse ali com eles, depois de terminar o ensino médio. E, na verdade, ele chegou para mim e disse assim: Ó, João, a loja aqui, apesar de ser pequena, para a gente já é o nosso sonho grande, vamos dizer assim. A gente não Sim, pretende ter mais loja, não pretende crescer mais ela, e para ti vai ser uma perda de tempo. Então, é interessante que tu comece a trabalhar para outras pessoas, em outros negócios, para um dia tu montar a tua loja. Então foi de fato o que eu fiz. Fui atrás de uma loja para trabalhar, que justamente era uma loja de material de construção, para eles me aceitar na época lá. Eu lembro que eu passei uns 7 meses indo pedir emprego, e eu acho que, por pena, acabaram me dando, porque estava insistindo demais, e o dono de lá conhecia meu pai, e me deram a oportunidade de ser um vendedor de loja de material de construção, numa loja de outra pessoa. Passei um ano lá, aprendi bastante. Foi o tempo que eu comecei também a estudar já gestão empresarial, que eu trabalhava também para pagar meu curso, né? Fazia sim, tu fazia gestão empresarial, né? isso à noite no Selma. Assim, como então, tu tem know-how da coisa. Tu foste funcionário de família, né? Isso, Ajudou tua família no dia lá. a dia. Aí foi funcionário numa empresa e Sim, passou agora há uns anos atrás, para dono de loja, isso. empregador. Passou de empregado para empregador, não é isso? Emprega para empregador. Me diz uma coisa, tu acha que a legislação trabalhista atrapalha a contratação? Total, total, porque em vários fatores, né? O primeiro, de não incentivar jovem, achar que jovem Sim, é incompetente, que jovem não tem capacidade, e ali eu percebi que os meus valores hoje como adulto foi muito formado ali, formatado ali, né? Meu sim, caráter, porque esse dia a dia me mostrava as responsabilidades, o valor das coisas, e a legislação, principalmente hoje em dia, né, que ela proíbe, porque meu pai mesmo falou: "Ó, meu filho, eu assinei minha carteira a primeira vez com 14 anos." sim, E isso também me incentivou. Eu não trabalhava, lógico, com carteira assinada, porque era ali da família, estava no sim, dia a sim, dia, mas hoje atrapalha muito. Até hoje no meu negócio, eu hoje poderia contratar muito mais gente, mas sim, o custo, né, vamos dizer, é muito grande. O risco passivo trabalhista, para quando a gente tenta fazer algum benefício a mais para o funcionário, muitas das vezes a gente é limitado, que lá atrás eu tentei, é, ali por inocência, vamos dizer assim, ajudar alguns funcionários, que era uma condição muitas das vezes boa para ele, boa para mim. Eu lembro a primeira vez, abrindo um parênteses, que um funcionário tinha acabado de ter um neném, e ele estava, segundo ele, passando necessidade, passando fome, aquela coisa toda. A gente foi no supermercado, minha esposa fez lá um carrinho de compra para ele, e ele disse assim: não, adianta aí um valor para mim, e esse valor ultrapassaria os 40% do salário dele. A gente dizia: ó, a gente vai parcelar aqui e tudo. Ele disse: não, não precisa, porque já no próximo vocês descontam e tudo. E a gente foi fazendo, fizemos, achando que estava ajudando, e aí depois ele botou a gente na Justiça do Trabalho, primeiro no sindicato, alegando que a gente tinha feito algo contra a lei, uma coisa que foi acordado entre ambos. Enfim, então a legislação, de certa forma, ela prejudica desde a contratação a um melhoramento de condição, sim, né? Então sim. é um desafio muito grande. Mas, doutor Paulo, assim, até antes de eu montar meu negócio, antes eu tentei abrir outros dois negócios. O meu primeiro, na época, foi até de serviços financeiros, esse negócio de empréstimo consignado, Sim. que na época era um negócio que eu podia abrir, porque era baixo investimento, Corretora? é uma corretora, né? Era bem simples de fazer, só que eu levei exatamente 6 meses para quebrar. E para mim foi uma verdadeira aula. Hoje eu falo para todo mundo e o pessoal pergunta: João, mas por que foi que quebrou na época? Eu digo: foi incompetência minha,
Porque eu vejo muita gente sempre terceirizando a responsabilidade, né? Governo, economia, para a equipe. Eu sempre falo, não fui eu. Foi, assim, total responsabilidade minha, porque olhando para trás não tinha competência comercial, nem de pessoas, nem financeira. Então cometi muitos erros bobos, né? Olhando assim para trás. Mas foi muito bom, porque isso justamente me deu a maturidade. Depois de um tempo, eu fui montar um segundo negócio também, na área de suplementos, na área de cosmético, que era até de venda direta. E também, esse até durou mais, uns 3 anos e meio, mas cheguei a quebrar também também, novamente, por já outro nível de competência ali de gestão de equipe, e acabei realmente não dando certo nesse segundo negócio, que também foi um grande aprendizado. Que, para mim, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo muito para as pessoas que um fracasso, um negócio que não dá certo, ele não define quem a gente é. Sim. Não define, porque tem muita gente que acaba, principalmente a cultura do Brasil, a gente percebe assim que a pessoa que não dá certo num negócio, ela é muito criticada, ela é vista assim como uma segunda linha, e já em países como os Estados Unidos, por exemplo, a pessoa que quebrou, ele é muito bem visto pela sociedade porque sabe que é uma pessoa que tentou, se esforçou e tem um valor. Sim. E de fato tem um valor. Então, quem estiver assistindo, que está nesse momento, né? Olha para cá. E você aí que está nesse momento que talvez ou quebrou, está no meio de uma situação difícil, tudo isso que você está passando faz parte de um processo, faz parte de um objetivo maior. Porque o que acontece geralmente é que a grande maioria para e nunca mais retorna. Porque o medo acaba dominando ela, né? Porque o que diferencia, no meu ponto de vista, o empreendedor é a questão da coragem. Sim. Coragem. E a Ainda mais coragem, o brasileiro, né? Que é muito corajoso. muito corajoso. Empreender, Demais, demais. E se você der certo aqui no Brasil, vai dar certo em qualquer qualquer lugar. lugar, até em Marte dá Até, certo. mas, rapaz, e imagina aqui no Maranhão. E Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. o pessoal fala muito assim, né? Que nós somos considerados, de fato, um dos estados mais pobres, né? Quem define isso é o próprio IDH, né? DH, né? E aí o pessoal fala, Giova, mas é difícil, mas até em locais como o Maranhão, existe muita oportunidade, porque a gente ir até um local onde já está tudo pronto é mais difícil até. Então eu considero que o Maranhão é um excelente local para empreender, mas nessa questão de tentar fazer um negócio dar certo e não dar certo, não é o fim. Assim, não desiste Mas tu porque não acha assim, por exemplo, o empreendedor que está começando, os primeiros 4 anos dele são críticos, né? total. Ele tem que se estruturar, aprender como é o negócio, o mercado, o funcionário. Tu não acha que deveria ter uma legislação especial para esse empreendedor, para incentivar, por exemplo, reduzir em 60%, 70% os impostos? Sim, Entendeu? Isentar os primeiros 4 anos do empreendedor, que vai gerar dividendos para o Estado, para o sim. município, vai gerar emprego, vai gerar renda para as pessoas. Esse é o verdadeiro empregador, não deveria ter uma legislação diferenciada para ele? Não, com certeza. E essa legislação, além de ser mais facilitada, ela deveria ser mais simples, né? Porque no começo, o que a gente percebe muito é essa estrutura do governo, ela faz com que a gente fique muito perdido, eh, e às vezes até tentando fazer certo, Sim, né? sim. Chega uma multa e aí tu vai Até tentar para entender. entender como é a legislação é difícil, né? É O paciente difícil. entender como é a É legislação. difícil. Eu lembro que uma pessoa do Tribunal da Justiça do Trabalho foi lá na loja, ele disse assim, olha, eu entendo do lado de vocês porque minha esposa, ela é empreendedora também. Ela diz assim, ó, tua loja aqui, pela legislação, tu tem aqui, na época eu tinha 50 funcionários. Ele diz assim, pela legislação tu precisava ter 10 banheiros com chuveiro.
Rapaz, Ele isso diz é um assim: como é que eu vou absurdo. aplicar um negócio desse? Eu vou te multar dentro da lei, tu ia pagar, tranquilo. Mas isso ia te ajudar de jeito nenhum, que isso é inviável, Inviável. né? Então, é muito disso, na questão de facilitar. E outra coisa que é muito complicado, que eu tive isso também, é a ausência de crédito, de acesso a crédito, a financiamentos, né? Sim. Porque eles chegam, naturalmente a gente não tem um histórico, e por não ter esse histórico, tu não tem, e quando tem, são valores pequenos e a juros Sim. muito alto que pela margem, no caso do comércio, principalmente que a margem é baixa, fica entre 5 e 10% na maioria do comércio, não tem como pagar um juro de 40% ao ano, 50%, que é o que geralmente se apresenta. Chega até 100% ao ano. Tem crédito, né? Como Fica você sabe. inviável também para a Total. pessoa. E é o que eu estou dizendo, a legislação, se por conta da legislação, né, trabalhista, a legislação tributária, que os verdadeiros empregadores são os micro, pequenos e médios empresários, né? Sim, Ó, tu tá dizendo que tu tinha 50 funcionários, tua loja tinha isso. 50 funcionários, são Sim. 50 famílias 50 famílias. convivendo. Se eu multiplicar por 4 média, É, dá 200 200 pessoas pessoas. sobrevivendo ali. Hoje talvez tenha até mais, né? É. E fora os indiretos, né? Porque Sim, quando sim, a gente tem os diretos, tem o fornecedor e a cadeia, por exemplo, de material de construção, ela é muito extensa, né? sim, sim. Que passa aí pela logística, passa pelos fornecedores, promotores de venda. Então, se multiplica talvez aí por vezes 5, né? Que vai dar Sim. esse suporte. Então é isso, Quase 1.000 pessoas trabalhando, quase 1.000 pessoas, né? Direta e indiretamente. E é isso. Se tiver essa facilidade aí, vai crescer muito mais. Então, é justamente ter um olhar diferente, porque eu acredito assim, quando eu estava ali na escola, eu lembro que as aulas muito era mostrando o empreendedor como vilão, né? As histórias ali, e aí eu ficava, mas graças a Deus, por ter esse convívio de empreendedores, meus pais, que ali, né, começaram a colocar a loja, eu fui percebendo que de vilão não tinha nada, pelo contrário, né? Então, eu acredito que sim, se tivesse esse incentivo, essa facilidade, vai crescer muito mais. João, mas aí se o senhor me perguntasse assim, tu vê perspectiva de mudança? Sinceramente, não. Nos próximos 50 anos, eu acredito que não vai mudar, porque é questão cultural, né? Questão cultural. Eu gosto de ser um pouco mais otimista, assim. Sabe por quê? Porque nós estamos chegando num ponto insustentável, Uhum, certo? uhum, Nós estamos chegando num ponto de automatização de muita coisa, uhum. certo? Então, o autoatendimento, ele vai, a cada dia que passa, ele tem aumentado, porque Isso, os empreendedores percebem, né, que a mão de né? obra é mais difícil devido à legislação. Então, o que é que eles vão fazer? Não sei se tu concorda comigo. Sim, Vão automatizar o atendimento. sim, sim. Vão sair os caixas, né, Isso. as pessoas que tem Uhum, hoje, que tu deve ter caixa lá uhum. também, né? Isso, Os caixas vão sair e vão ter autoatendimento. Quer dizer, o isso. cliente vai entrar, vai comprar, vai pagar, vai ensacar e vai embora. Então, isso vai gerar Uhum, uma crise de emprego. E sim. aí nós temos duas opções só. Uhum, Ou a gente mantém isso, vai chegar num gargalo que ninguém aguenta, uhum. o empreendedor não vai aguentar, o desemprego vai ser muito grande, né? Isso. Ou a gente vai voltar um pouquinho. Dizer, não, eu concordo em empregar mais gente, desde que Uhum. essa legislação seja diferenciada. Não, concordo. Eu acho que vai funcionar assim. Sim, sim, eu sou também otimista, assim como o senhor. Eu digo, eu não crio a expectativa, de dizer assim, que empreender, ela vai se tornar fácil, como algumas pessoas elas acham assim, que com o passar do tempo, a exigência de competência, ela vai diminuir. Eu acredito que não, Não, isso né? não, isso não. Isso, porque Não. eu converso às vezes com alguns empreendedores e aí eles ficam lá se reclamando, né? Ah, mas se a economia fosse assim, se a política fosse assim, eu acredito que não vai, de forma macro, não vai mudar muita coisa. O que a gente tem que buscar é o nosso desenvolvimento como empreendedor, Eu acho que o conhecimento, né? se a sociedade se organizasse, umas entidades mais fortes e responsáveis, para pressionar os legisladores, né, a fazer Uhum, leis
que flexibilizassem isso, Isso. não é? Mas é uma mudança de De nós, nós para e lá. isso, não de lá Não, para cá, não, né? não, não, não Porque, acontece isso. Não assim, acontece isso. né? Só vai acontecer se houver uma, não é nem pressão, uma compressão, Compressão, certo? Que é um perfeito, rolo já, né? perfeito. Dizendo, não, nós vamos para o Congresso, Isso, queremos que os legisladores façam essa mudança, perfeito. porque não vai conseguir evoluir desse É, jeito, certo? certo. Então é preciso que haja uma compressão lá do Congresso para que eles mudem a legislação brasileira. Porque essa legislação brasileira é de 40 e pouco. Né? A É, CLT é uma coisa arcaica, não é? total. E outra, quem perde com a CLT é só o funcionário e o empregador, Empregado. não é? É isso mesmo. Eles é que deveriam conversar e dizer, não, eu faço isso com uma negociação direta, sem Direto. interferência de ninguém. Perfeito, Certo? Para concordo. que, por exemplo, aí tu poderia ajudar teu funcionário, tu Uhum. disseste, e Sim, depois ele não ia reclamar que tu cometeu uma coisa ilegal. Quer dizer, sim, eu sim. converso com ele, entro Isso. num acordo, depois ele vai dizer que eu sou ilegal. Eu que tenho que provar que eu fiz um acordo. Então tudo vai ser burocrático de assinar contrato que não vai valer nem nada. Então, eu acho que é preciso que tenha uma legislação flexibilizada, Perfeito. entendeu? E tudo isso perpassa do conhecimento do empreendedor, como eu estou falando. A gente tem que puxar a responsabilidade para a gente de aprender, de entender, para justamente a gente conseguir exigir, porque tem muitos empreendedores que a gente percebe que ele vem pela necessidade, não pela oportunidade. Quando é pela necessidade, a pessoa fica apenas reagindo. Ele Sim, fica ali só no dia a dia, abre loja, fecha loja e não se prepara, não tem uma consciência do negócio, do mercado. Porque quando, como você falou, quando a gente se organiza, quando a gente tem o real conhecimento, a gente sabe o que pedir, sabe o que demandar. Porque muitos, quando estão à frente, às vezes, de alguém que pode resolver, a pessoa não tem nem argumentos, ele não sabe o que pedir. Então acaba pedindo coisas que realmente não são relevantes, não são interessantes e acabam. É, é isso aí que a gente vê. Pessoal perdendo tempo, pouca produtividade. A sim. gente vê que as empresas são pouco produtivas, mas eu vejo que tudo passa pelo conhecimento. Se a gente buscar esse conhecimento, que desde sempre eu sempre busquei ou livros ou formação acadêmica, viagens, já fiz muitas viagens em outros estados, viajando conversando com donos de lojas, com gerentes, com empreendedores. E hoje a internet, né, facilita bastante, que isso aqui é uma iniciativa, um projeto que ajuda muito as pessoas a conhecerem e ter acesso à informação que a gente não tinha há 10, 20 anos atrás. Uma coisa que dificulta também a expansão do comércio no Brasil é que você cresce, né? Você cresce. Aí você diz assim, não, eu gostaria de abrir uma empresa nos Estados Unidos, Uhum, dessa aqui, isso. né? Quando você vai para lá, o custo do Brasil é inviável se você levar produto daqui para lá. Sim. Então, ou você não vai montar uma empresa genuinamente brasileira, você vai ter que montar uma empresa americana, Uhum, não é? isso. Porque o nosso custo é muito alto em relação ao custo deles, porque a nossa carga tributária é muito alta. Uhum, Então, o que que é preciso fazer? Uma reforma tributária para baixar a carga tributária. É simples aí. Quando eu baixo a carga tributária para o empresário, ele aumenta o investimento. sim. Porque sobra dinheiro para contratação, para Uhum, equipamentos de produção, não é uma série de coisas. Isso baixa o nosso custo, eu tenho como vender mais barato no mercado. Isso parece assim tão simples das é, pessoas entenderem, né? Porque sim. quem tem um pouquinho de gestão empresarial vê isso aí, né? A Chega gente. numa indústria, se eu baixo os impostos, eu Uhum, aumento o investimento, a contratação, a venda, isso. não A é? gente consegue remunerar melhor, porque muita gente acha que o empresário que não quer remunerar. É, Mas as margens, como os impostos são muito altos, as margens são muito baixas. Então não sim, tem como a gente remunerar melhor. Se a gente dobrar o salário, por exemplo, de toda a base da operação, o negócio não fecha a conta, vai não fechar a fecha, empresa, né? fecha. Então, ganhando mais, vai comprar mais, que produz mais e vira esse ciclo Exatamente, virtuoso, né? é. E outra, se eu diminuo o meu custo, eu aumento minhas vendas, né? Uhum. O mercado reage assim, Mercado reage. né? Ele diz, o material de construção, por exemplo, tá Uhum. mais barato, eu vou aproveitar para reformar minha casa, Isso. né? Isso fecha o círculo. Se Uhum. não for desse jeito, não fecha.
onde o círculo interromper, quebra toda a cadeia. Porque Isso. se tu não compra do fabricante, ele vai produzir menos, ele vai quebrar, bom, aí vem quebrando todo mundo. Então é preciso que haja uma reforma dessas coisas aí. Chegou num ponto que eu acho que não dá para suportar mais. Os empreendedores não vão suportar mais assim, É, não é? verdade, verdade. Bom, aí em 2014, né, Foi. 2014, tu fundaste a loja lá E chamada é, Ribeiro Casa. Ribeiro Casa e Construção. Isso. Ribeiro Casa e Construção. Eu sei que uma das coisas mais difíceis que tem é a gente colocar nome em negócio, Demais. não é? Você pensa, não dorme, né? Bota mil coisas, nome em inglês, francês, japonês e tal, até chegar num ponto. Essa fase foi boa para ti? Foi. Na verdade, a loja dos meus pais, como tem o nome Comercial Ribeiro, eu queria também levar à frente a mesma história. E eu também pesquisando a nível de Brasil, de mundo principalmente, aí fui ver lá na Europa, a maior rede é a Leroy Merlin. Aí eu fui ver que era sobrenome lá dos donos, fundadores. Aí eu trouxe para minha ideia. Mas depois, agora até recente, estudando sobre negócio de marca, aí o pessoal, rapaz, marca é importante? Eu disse sim. Mas, por exemplo, se a gente pegar a Apple, né, que é maçã, o que que tem a ver? Nada. Mas é um trabalho de comunicação, né? Sim. Que a gente fica ali insistindo, batendo, batendo, botando emoção na marca e acaba virando. O meu foi mesmo pela questão do sobrenome, e entender que é colocar o nome ali a credibilidade, porque material de construção, comércio, assim como vários negócios, a gente precisa de credibilidade, as pessoas precisam confiar na gente, né? Então a lógica foi essa. Eu quero montar um negócio confiável e nada melhor do que meu nome. E para a gente montar a loja, que eu digo, a gente foi eu e minha esposa, antes eu ia montar meu terceiro negócio, que era o projeto, ainda que eu ainda não tinha dinheiro suficiente para montar a loja, a minha mãe, eu fui visitá-la, eu já estava casado e ela estava na fase lá com meu pai, que justamente eles estavam meio que brigando ali, não dando muito certo trabalhando junto, e a minha mãe estava meio emocionalmente abalada e ela disse assim, Giovanni, na verdade eu me convidei a trabalhar com ela, porque eu vi que a loja na época estava vendendo só uns 35 mil reais, estava muito baixo para 9 funcionários na época, e a tendência era fechar, e eu me ofereci para ajudá-la. Ela aceitou, e eu até falei para ela, mãe, mas eu vou ajudar, mas só me dê carta branca aí para mim colocar mais ideias, porque a gente, quando é filho, muitas das vezes, a gente dá a ideia, aí não aceita, depois de 2 anos vem outra pessoa falar a mesma coisa, eles aceitam, porque é de fora, mas também hoje eu entendo que é maturidade, né? A gente tem que ter isso. E ela me deu a oportunidade de trabalhar lá com ela por 2 anos, e foi maravilhoso porque de fato eu fui aprendendo o que que é compra, o que que é marketing, mesmo lá não existindo marketing, mas ela me deu a oportunidade de testar, de fazer, e eu era da pessoa lá que estava vendendo, ajudava na entrega, ia fazer o carro de som, a gente tinha um carro de som, eu ia dirigir para fazer a propaganda, então fazia um pouco de tudo lá durante 2 anos. Minha esposa foi, depois de 3 meses, ajudar a gente na parte administrativa, financeira. Isso ajudou a gente a ter conhecimento de mercado. Depois de 2 anos de trabalho lá, a gente multiplicou o faturamento por 10. Porque esse deu para aumentar muito, porque ela acreditou e a gente trabalhou muito forte entendendo o mercado, porque o material de construção ainda hoje é um mercado ainda muito pulverizado, não tem grandes redes, né, assim a nível de Brasil, e é uma gestão muito familiar, então não é tão organizada. Então, um pouco ali que você faz já faz muita diferença de layout, de propaganda, e colocando esse conhecimento e a experiência ali, deu, deu muito certo, porque ajudamos ela a sair de 35 mil para 300 mil reais na época, isso há 10 anos atrás. E quando a gente chegou nesse número, eu lembro que eu falei para ela, mãe, a gente tem espaço aqui, vamos duplicar a loja. Aí ela fez eu lembrar, né, dos 18 anos, ó, tu lembra que a gente queria crescer, que era só manter. E foi aí que a gente começou a procurar locais para alugar, porque nesse tempo a gente já estava guardando ali um dinheiro,
comprava as prateleiras. Eu lembro que eu comprei em ferro velho, ia guardando ali. E hoje, no endereço que a gente está, lá a escolha foi porque, apesar de ser um local bem estratégico hoje, que o pessoal fala, né, que ali na estrada de Ribamar é onde está crescendo muito, né, o mercado imobiliário, mas na época foi porque foi o aluguel mais barato que tinha na época, que não pedia calção, né, não precisava antecipar, e eu não tinha esse valor, então coincidiu de ser o melhor local pelo custo em si. E a gente começou, de fato, nosso todo o capital era R$ 8.000. Aí tem gente que até pergunta assim, João, mas tem como montar um negócio com 8 mil? Não, que é aí que vem a questão do conhecimento da competência. Como eu trabalhei com ela e tinha os fornecedores ali, já me conheciam, já tinha uma relação de confiança, eles acreditaram no projeto. E lógico que teve uns que até disse assim, ó, eu vendo para você, mas aí seus pais vão assinar aqui como avalista, se caso não der certo aí, eles vão arcar. E graças a Deus nunca precisou eles pagarem, porque, como eu falei, aquele conhecimento adquirido ali foi suficiente para a gente aumentar as vendas, a gente conseguir uma venda expressiva, né, e conseguimos multiplicar. E também, como você falou, nos primeiros 4 anos, nosso lá foi muito de tudo que ganhava, reinvestia, Sim. 100%. Trabalhava de manhã, de tarde, de noite, final de semana. Nosso diferencial lá inicialmente foi abrir final de semana, sábado à tarde, feriado, que os concorrentes não abriam. E eu acredito muito que se a gente tem conhecimento e está disposto a trabalhar duro, é impossível não dar certo. Impossível. Lógico, colocar Deus à frente de tudo também, que é um ponto que é fundamental a gente achar que tudo acontece só pela nossa competência. Eu acho que é ser prepotente demais, porque Deus está sempre em tudo, mas tem a nossa parte de fato. E essa parte é trabalhar duro, é trabalhar, se sacrificar mesmo, porque se você não tem conhecimento, você tem que buscar isso através de estudo ou trabalhando no negócio que você quer, porque tem gente que acha assim, ah, João, eu tenho um valor, sem conhecimento, vai dar certo? Dificilmente. E se tu tem um conhecimento como eu tinha e pouco dinheiro, você tem que trabalhar muito, mas muito mesmo, para fazer essa compensação e ser, na pessoa física, né, viver com o mínimo possível. Eu lembro que no começo nosso a gente comia, eu e minha esposa, a gente comia carne de hambúrguer e aquele bicho, tem um negócio de frango que é o mais barato lá. A gente comia isso, nugget, nugget, comia porque era para Aquilo ali fechar é com. frango mesmo? Acho que não é Acho frango, que não. não. Você come aquela carne de hambúrguer, acho que também não é carne. Não. Era mais a questão assim assim, é o que dá, é o que tem que fazer, porque se fosse ou comer fora, ou sair, viajar, não podia. Então é isso. Quando a gente realmente tem um sonho, a gente acredita, tem que abrir mão. Esse negócio de que dá para equilibrar no começo, dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não dá. Eu acredito que como qualquer negócio de sucesso tem que abrir mão, a pessoa tem que realmente estar disposta a abrir mão nos seus 4, 5 primeiros anos. Lógico que não vai ficar isso o tempo todo, porque se já está 10 anos, 20 anos, não consegue viajar, não consegue fazer nada, é porque alguma coisa está errada, né? É, Então, é. tem que aprender, tem que Mas ter conhecimento. eu acho que aquele ditado popular que diz que engorda o gado é o olho do dono, continua. Com É preciso estar certeza, dentro, né, para você entender quais com são os certeza. erros, corrigir. Quais são os acertos, permanecer. Né? Perfeito. Isso gera crescimento. Não, Eu acredito. corrijo erros e mantenho os acertos. Acredito, Né? acredito. Hoje com a internet, né, a gente ouve muito pessoal falar, não, mas dá para conduzir um negócio, tô tirando aí 3, 4, 5 meses de férias, Não dá para dá. conduzir home office, de à distância, eu digo, onde é isso? É impossível. Não, até dá, mas isso é É. uma boa conduta para fechar. Pois é, se Né? quiser fechar, O caminho esse é certo o é esse aí, caminho. é abandonar o trabalho e curtir a vida. Pois é, Não é? aí quando a pessoa. Porque não é verdade. Não é verdade. Todas as pessoas que têm crescimento, elas dizem que elas vivem, Uhum, não é? Mas o negócio dela, o foco delas é o é o negócio. negócio. A prioridade, dorme e acorda pensando no negócio, que fazer para melhorar, fazer Sim, para crescer, fazer para corrigir algum erro que está ali, sim, né? Sempre vai ser assim. sim, porque a correção ela é constante, né? Porque a gente tem que se adaptar ao comportamento do consumidor. Sim, Se que a ele gente está chama de mercado, né? mercado.
O mercado é que manda, o consumidor é que tem razão. Pois é, Quem tem comércio, eu acho que esses ditados nunca foram tão reais. Lá, o total, consumidor tem razão? Tem razão. total. Ele tem razão. Ele, logicamente, que ele tem razão em relação ao consumo, né? Quando a gente diz o consumidor sempre tem razão em relação ao consumo, Consumo, né? Porque sim. tem consumidores que querem É, ter razão em tudo. em todas as coisas, não é verdade. Mas em relação ao consumo, ao tipo de material que se vende, eles têm razão em reclamar. Não, com Mas certeza. aí, hoje a tua loja tem quantos metros quadrados? 2.700. 2.700 metros quadrados, né? Ali Isso. fica ali na estrada da. De Ali Ribamar. é Maiobinha, né? Maiobão. Não, o conjunto é Maiobinha, mas a estrada da Maiobinha. A estrada da Maioba é a outra. É, Existe uma confusão. pois é, verdade. Ali tem vários nomes, Indo vamos para o dizer assim. Maiobão é a estrada da Maiobinha. Para a Estrada Maiobinha. esquerda Isso. é a estrada da Maioba. Pronto. É, É, porque quando viu? a gente bota lá no CEP, aí aparece. Agora já até mudaram, botaram nem mais estrada, trocaram o nome agora recente, que mudaram o CEP, caminho, já tem outro nome agora, é Caminho de Ribamar, ou Vixe, Caminho de meu Deus. São Já, rapaz, tava, é, Mas ali, ali, há muitos é, anos atrás, sempre foi estrada da da Maiobinha Maiobinha, para a direita, certo, indo para Maiobão, Ribamar, isso, e estrada da Maioba indo para a esquerda. Ela é uma perfeito, forquilha, por isso que ele é, chama forquilha, pronto, certo? isso, porque comercialmente, quando a gente fala Maiobão, a pessoa se situa, Já mas, sabe, é. né, mas tecnicamente é isso mesmo, É isso mesmo. a gente Aí está tu, lá. tu, tu colocaste lá, já está vai completar agora em agosto 11 anos, né? É, em E agosto, 11 anos. assim, logicamente tu não sabe, mas a construção que tu faz lá é construção seca, né? A gente vende material de acabamento, Sim, né? piso, Piso, azulejo, pintura, pintura. metais, louça, né? Mas vende material grosso também, areia. Não, a gente se limita mais a cimento, tem cimento, aço, aquele produto tipo tijolo, areia em metro, a gente não comercializa. A gente não comercializa, então a gente vai pegando a etapa da obra onde o cliente já está na parte de hidráulica, elétrica, Sim, telhado, sim, sim. sim. Então é uma boa Telha parte. vende não. Telha, Já, né? já. Já, porque já está nessa parte de telhado. Realmente a única coisa que a gente não atua é a parte de tijolo e areia. A gente tem areia ensacada, tem brita ensacada, por exemplo, a gente atende É nessa porque tem parte. muita construção hoje em prédio, né? Precisa Tem, levar isso. isso aí até que não, é difícil levar num prédio Não, 5 metros de areia é, sem ser ensacado, vai ser um desastre. é impossível, né? Aí É complicado. hoje tu tem quantos funcionários hoje? Hoje a gente está com 40 funcionários. A gente terceirizou algumas áreas, né? Que deu para terceirizar, como a gente estava falando agora, né? Sim, A gente sempre está olhando para dentro de como a gente tornar a empresa mais eficiente, sim, porque sim. principalmente hoje com tecnologia, agora com inteligência artificial, muita coisa antes que no administrativo precisava de 3 pessoas, hoje uma faz, A né? contabilidade, né? O sistema Contabilidade. faz. Antes, por exemplo, a gente tinha a contabilidade interna, a gente voltou a ser externa por uma questão estratégica, mas assim, a gente está sempre olhando para o negócio para ele fazer ele se tornar mais rentável. E a rentabilidade, muitas das vezes, está em trazer pessoas melhores, que a gente remunera até muito mais, né, pagando muito acima do mercado, para justamente ser eficiente. Porque lá atrás, a minha crença muito era assim, que quantidade era qualidade. E hoje a gente percebe que não necessariamente. A gente pode ter sim uma operação enxuta e rentável, que é, Sim, né, então tudo que a gente pode automatizar, a gente está automatizando, porque, né, de te fato, falei isso aí. é muito difícil. Hoje a mão de obra é um pouco qualificada, mas isso de fato não é algo que nos trava, mas dificulta. E a gente vem trazendo, por exemplo, a parte da logística em si, empilhadeiras, a gente usa o máximo de tecnologia para ali realmente ter o quadro muito enxuto. Então a gente tem um projeto onde a gente vai expandir a Ribeiro e a gente está formatando um novo modelo de negócio, onde a gente vai focar muito nas lojas de menor tamanho, apesar da gente ter essa hoje que é bem interessante o tamanho dela, mas a gente vai focar em lojas de menor, com menor espaço, onde a gente vai centralizar mais o estoque num grande CD e a gente vai estar mais próximo do cliente, porque hoje a gente tem percebido que o mercado ele está deixando muito
no caso de material de construção, de ir em lojas longe e grandes para lojas menores, mais perto de casa, mais próximo, né? Criar soluções ali que ele consiga resolver o problema dele sem grande deslocamento, né? Como hoje é farmácia, são as farmácias, pet shops, né? Ou tem as grandes redes de pet shop aí fora do país, onde inicialmente eles tinham loja de 3.000 metros e hoje é muito comum ver de 500 metros, 400 metros Né? e atender a mesma necessidade, né? Eu acho que eu vejo assim, ó, eu como cliente, né, as Isso. necessidades básicas do cliente é assim, muitos itens no local, Uhum, assim, de imediato, certo? uhum, Acesso fácil, uhum. né, estacionamento. Estacionamento. Teve isso aí, É, a loja tem 90% de chance de dar certo, né? tem. Por exemplo, eu quero comprar um prego, Isso. não é? É próximo de casa. Tem estacionamento? Não tem. Hum, Então a pessoa ele prefere ir num local bem mais longe. É, Entendeu? Mas eu vou de carro por quê? Porque lá eu tenho onde estacionar, aí eu posso tomar uma água lá, tem uma águazinha lá, isso. um Tem o suco, um café. café e tal. Isso, Tomo lá, compro meu prego, venho embora. isso. Isso sai, é menos oneroso Uhum, para o consumidor do isso. que ele ir no local, estacionar num local proibido, pegar uma multa, Uma multa, não é. é? Estacionar num lugar inconveniente e alguém bater no carro dele. Então Perfeito. ele vai É. avaliando isso, né? Não, com certeza. Tanto é que nessa nossa loja lá, o estacionamento é 3.300 metros. É uma área É maior imensa. do que a loja, né? Maior do que a loja. Porque a gente entende justamente essa necessidade, né? De ter essa segurança, de até fazer as exposições, mas principalmente é do estacionamento, porque é necessário. Mas a gente. Tu faz pesquisa lá com os clientes para saber mais ou menos a ideia deles. Isso. E aí que vem justamente, a gente tem a equipe de marketing, né, que faz essa pesquisa, mas a pesquisa melhor é justamente a gente estar no chão de loja conversando, né? Conversando. Todo dia conversando com os clientes, ouvindo a opinião deles, os líderes de logística e de outros setores, a gente tem uma rotina lá para eles ligarem diretamente para o cliente, porque a gente tem aquela pesquisa normal de NPS que roda lá automaticamente, mas para mim não existe nada melhor do que a liderança estar conversando, não é fazendo perguntas pré-prontas, não, é conversando como amigo. Ontem Sim. mesmo estava com o seu Goulart, lá, que é um cliente nosso, ele tem 72 anos e a gente batendo um papo lá, e toda vez é um aprendizado, ele passando a percepção dele: ó, João, estou gostando, teve um concorrente teu aqui que abriu aqui perto, mas a gente continua comprando aqui, aí ele vai falando os motivos, né, o atendimento, alguma situação, algum produto específico, e a gente está ali, atento, e a gente vai fazendo essas melhorias. Como a gente falou, é impossível tocar um negócio se tu não estiver vivendo. E a pesquisa, a melhor pesquisa é a Eu vou conversa. te dar uma dica do que irrita um consumidor. É. Irrita. Se eu chegar, por exemplo, numa loja e disser, eu tenho parafuso de aço inox, Uhum. e o cara disser, não tem, não tem. Tudo bem. Qual é o tamanho? Eu digo para eles, não tem. Olha, tem esse outro aqui, serve? Não, não serve. Tá bom, obrigado, um abraço. Depois eu volto de um tempo Uhum. e pergunto: tem o mesmo parafuso? Depois de 2, 3 meses, tem? Não tem. Quer dizer, eu acho que isso irrita o consumidor porque eu já dei a dica do que eu quero, Sim. certo? No meu entendimento, o empresário deveria fazer assim: todo produto que o cliente perguntar que não tiver, porque não Uhum. tem, não é que Sim. faltou, Isso. não tem, nós não usamos esse produto, a gente anota para adquirir pelo menos alguma coisa. Para Por testar. quê? É para testar, né? Porque pode ser que no futuro ele venha, alguém venha, Uhum. e isso transforma num outro item de consumo, Sim, sim. né? Concordo É perfeitamente. como se eu perguntasse, não tem, e o empresário lá, ele não desse importância para o cliente do que não tem. É tipo um tanto faz, né? É. Isso eu aprendi justamente olhando meu pai e minha mãe lá na loja deles, eles, lá na época era caderno, né? Fazia anotação lá, e aí sempre ia acrescentando. E até uma vez eu até questionei, porque um dia lá eu vi que tinha anzol, e anzol, vara de pescar e aquele chumbinho. Eu disse: mãe, mas é material de construção. Aí, ele disse: mas tem um rio aqui perto, e o Pois pessoal é, toda hora tá perguntando. Se exatamente. não encontra aqui, vai para onde? Vai lá, Exatamente. né? E a pessoa, dificilmente ele compra um item. É É, aquela estratégia de supermercado, né? Que sim, eles botam perfeito. o macarrão lá atrás junto com o molho de Uhum. tomate, com, né, com queijo ralado e tal.
Mas o cara que entra no material de construção para comprar um anzol, provavelmente ele vai comprar linha. Sim. Provavelmente ele vai comprar uma chumbada também. Uhum. Provavelmente ele vai comprar logo uma faca. É, Vai aproveitar para comprar logo uma caixa uma também. caixa térmica, né? Então, quer dizer, são itens que vão agregando. Eu acho que eu faria isso, como se eu Sim, tivesse comerciante, né? comerciante, eu faria isso. Não faz todo sentido, porque é isso, a gente busca conveniência, né? E tem muita gente que acha assim, não, o cliente procura só preço. Não é só preço. Também preço, basta ser competitivo, lógico, não vai ter um preço fora do mercado, mas o cliente quer justamente essa conveniência, ele ser atendido àquele problema, que a gente até fala lá nos treinamentos nossos, eu digo, Sim. todo mundo que entra numa loja de material de construção, ele está disposto a resolver um problema, porque ele diz assim, ah, é só vim dar uma olhada. A gente vê que é uma falha na abordagem nossa. Porque a gente até brinca dizendo assim: imagine que alguém está de folga, ele está em casa, ele vai ficar pensando: não, tem nada para fazer. Vou numa loja de material de construção para passar tempo. Não vai. A pessoa É, vai com uma necessidade para ser resolvida. Ele vai. Se ele quiser passear, geralmente ele vai no shopping, ou vai. Lógico que tem. Se fala muito da experiência, né, de loja. Existe isso, com certeza. Mas tem lojas que são necessidades, né? Uma farmácia em si. Quer ter uma experiência de ir numa farmácia, pois é. né? No material de construção. Não, ele vai para resolver um problema. Sim, E aí ele quer uma solução, que às vezes chega o cliente lá, ele vem atrás de um produto, e aquele produto, na verdade, nem vai resolver o problema dele. Por isso que tem que, a pessoa faz a pergunta, ele vai fazer novas perguntas para ele. Ele vai perguntar se tem um produto, ele vai perguntar, mas qual é o problema lá? O que está acontecendo? Porque sim. às vezes ele vem atrás de um produto e aquele produto nem ia resolver, ia ser um paliativo. Então, no nosso caso, no nosso segmento, a gente tem muito essa necessidade de ter um atendimento consultivo, né, onde realmente entenda, porque o próprio profissional, o consumidor, na verdade, que chega lá na loja, ele não é um técnico, geralmente ele não é um profissional da construção, ele é o consumidor final. Então Sim. ele precisa justamente da pessoa orientando, um consultor de verdade ali para dar uma solução. E eu falo muito com eles, eu digo, ó, vendedor de material de construção é igual barbeiro, igual mecânico. Tu não fica trocando o tempo todo. Se tu acerta um que realmente resolva o teu problema, que te ajude a solucionar o problema da tua casa em relação à manutenção, construção, reforma, dificilmente ele troca, dificilmente. Principalmente os homens, né? Os homens são Os muito homens, conservadores, assim, né? Se bastante. tem um vendedor que entendeu a linguagem dele, ele É, da outra vez ele vai procurar aquele vendedor. Porque se rapaz, fica alguém patinando, não responde o que ele diz, não entende o que ele é, diz, ele não vai procurar. Eu, pelo menos, sou assim, não procuro mais. pois é, tem uns que indica errado, aí vai lá e gera todo um constrangimento, né? Então a gente tem esse desafio e ao mesmo tempo a oportunidade aí de sempre preparar uma equipe pronta para dar uma consultoria ali para o cliente Exatamente. e levar isso para Uma frente. outra coisa que é irritante é, às vezes, o vendedor, ele acha que o consumidor é um técnico, como tu disseste. É, Não é. Por exemplo, eu não vou chegar numa loja e dizer assim, eu queria 1 quilo de prego 2610. pois é, Não vou dizer. não Eu queria um prego. prega. Aí o cara diz, qual é o tamanho? Eu não sei, cara. Me mostra. Ó, tem esses aqui, qual é o que eles servem? Vai Não é? usar em quê, né? Eles querem ser assim, eles querem falar uma linguagem técnica com o consumidor, Demais. não é? E o consumidor não é técnico. Mas é. Ontem mesmo eu fui comprar alguma coisa, o cara fez uma pergunta, eu não sei, amigo, eu só sei vendo, dizendo, ó, eu quero esse aqui, ó. Quais Isso. são as opções, não é? Às vezes é difícil porque ele aprende numa linguagem técnica, Pois é. mas ele precisa traduzir isso é preciso treinamento, não é? Treinamento, treinamento. Porque no material de construção a gente traz até profissionais da construção. Uma vez a gente tinha um vendedor que era eletricista, aí ele foi treinado, aí eu mesmo estava fazendo acompanhamento. Aí ele chegou a cliente dizendo assim: olha, eu quero um fio. Aí ele disse: a senhora quer fio ou cabo? Eu disse, Para mim não faz diferença. é 2,5, 1,5, 4,5, a senhora quer. Aí começou aquela linguagem técnica. Aí, como eu estava acompanhando, eu trouxe o atendimento para mim, concluí, fiz a venda e depois fui justamente reorientar, porque muitas das vezes esse falar técnico, às vezes até para ele
demonstrar que sabe. Só que para o cliente não importa, né? Não interessa isso. Não interessa, ele quer a solução. Entenda o problema dele, entrega a solução e tá tudo bem. Muita gente hoje fala em resolutividade, né? É. Ou solução. Solução. Resolutividade nada mais é do que solução. Solução. Assim, se busca a palavra difícil para uma mesma coisa. Verdade. Então, a pessoa quer o quê? Eu quero solução para o meu problema. Isso. Eu digo, meu problema, eu estou com vazamento em tal lugar. Isso. O que eu uso? Isso é muito, é usual o Usual. cliente perguntar isso, né? Estou com uma infiltração na parede, o que eu uso? Isso. E o cara vai dizer, ó, tem esse aqui. Porque se ele disser, não, tem aqui o impermeabilizante SIC 310, o cara entende. Verdade. Né? Então é uma linguagem diferente Total. entre consumidor e vendedor, Vendedor. né? Ou técnico. Né? Ele vai traduzir justamente o conhecimento técnico da fábrica, do produto, para uma solução prática, simples ali. Numa linguagem compreensível de consumidor, não é de vendedor. Não é? Perfeito. O consumidor, ele fala a linguagem dele. O vendedor só pode falar a linguagem dele com outro consumidor que seja técnico. Que de fato a gente acaba tendo, né, os profissionais da construção que são... Exatamente, né? Isso é comum acontecer, pelo menos comigo, quando eu vou no lugar comprar uma coisa. Sim. E a linguagem seria, amigo, eu não sei, só sei se eu ver. Aí eu sei o que eu quero, entendeu? E às vezes eles não entendem isso, às vezes eles acham que é uma arrogância do consumidor. Não, é a linguagem que eu não falo, não é? É a linguagem que a gente não está acostumado com isso. Verdade. Bom, mas aí, Giovanni, tu és líder do Ministério de Empreendedores da Igreja Batista do Angelim, né? Nós vamos falar disso depois do intervalo aqui. Um sonho, para se tornar realidade, exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais,
E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação, e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Ok, pessoal, voltamos aqui hoje com o Jovan Ribeiro, mas vamos falar dos nossos patrocinadores. O Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão, são mais de 35 mil quilômetros em rede de fibra ótica 100%, presente nos estados Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. A número 1 em fornecimento de internet empresarial, governamental e para provedores ISP. IBMED, Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, instituto especializado na prestação de serviços médicos e hospitalares nas esferas pública e privada. Céu Dental, a melhor clínica odontológica especializada em atendimento e serviços de qualidade, reabilitação, implantes, próteses. Sorriso saudável com cuidado e excelência. Agende sua consulta, 3221-4174. A CB2Go, a melhor cafeteria de São Luís, localizada no Renascença. Oferece uma grande variedade em opções, bebidas quentes e geladas, aqui a minha, cafés especiais, cappuccinos, chocolates, frappés e vários acompanhamentos, como salgados, pães de queijo, entre outros. Aqui nós temos coxinha e pães de queijo. Peça pelo iFood ou pelo WhatsApp, 3210 1032. Lembrando também que nos dias 18, 19 e 20 de julho teremos o 6º Congresso Brasileiro da Teoria do Design Inteligente, que acontecerá em São Paulo, lá na Faculdade Mackenzie. 18, 19 e 20, grandes palestrantes nacionais e internacionais. Faça sua inscrição, entre pelo site tdibrasil.com e faça a sua inscrição lá, tá? Antes que acabem as vagas, tá bom? E nos dias 24 e 25 de outubro de 2025, teremos aqui em São Luís o 2º Congresso da Teoria do Design Inteligente, que estarão presentes aqui professor Dr. Marcos Nogueira Eberlin, professor Dr. Carlos Júnior, professor Dr. Rodrigo Pena, professor Dr. Tiago de Melo,
Estará também entre nós aqui em São Luís, ali no auditório da Faculdade Anhanguera, aqui com a professora Marluz, que é diretora, está lá conosco na abertura, vamos convidar ela lá, no auditório, não é? Um auditório lá da Anhanguera, ou estará presente, ou por videoconferência, o astronauta americano da NASA, Barry Gilmore. Ficou 167 dias preso na estação Sawyer. Ele estará conosco lá também, ou videoconferência, está dependendo de alguns fatores, algumas negociações. E também estará presente o americano também, Dr. John West. Ele é vice-presidente da Discovery Institute. Tá? Então faça a sua inscrição. Agora em junho, na segunda quinzena, faremos uma live para o lançamento do congresso com alguns convidados, professor Marcos Eber, Carlos Júnior, para a gente lançar toda a programação já está pronta, tudo em andamento, né? Fique atento que nós vamos avisar nos grupos, né? Vamos publicar nas redes sociais essa live e faremos o lançamento, tá bom? Com toda a programação. Bom, voltando aqui com o Giovan Ribeiro, e pergunta antes do intervalo foi: Giovan, você assumiu o Ministério de Empreendedores na Igreja Batista Angelim. O que é esse Ministério de Empreendedores? Pronto. Então, antes de tudo, eu sou cristão, e por ser cristão, né? Cristão é crente, né? Que antigamente Crente. dizia crente, aí ficaram com medo, começaram a dizer evangélico. Hoje com mais Pois medo é, de dizer porque é tanta variação, né? crente, já era protestante. Protestante, aí tanta variação, cristão, né? De seguidor Sim, de Cristo, de sim, fato, sim. protestante, Lá da Igreja Batista Angelina. Angelim, isso. Então, como eu falei da minha história, sempre gostei, fui chamado aí para o empreendedorismo, vamos dizer assim, Sim, e a nossa igreja, graças a Deus, o nosso pastor presidente ele tem essa visão, esse entendimento que o empreendedor move, né, uma nação através dos negócios e atrás de cada negócio existe famílias. E se existe família, é onde existe e deve existir Deus, né? Então, esse propósito desse ministério é justamente orientar, ensinar os empreendedores cristãos a tocar o seu negócio através de princípios bíblicos, dele entender que dá sim para ser um grande empresário, para ganhar o mundo, como falo por aí, sem perder a alma, né? Porque tem muitos que nessa jornada aí da busca do sucesso, da riqueza, acaba perdendo a alma no meio do caminho. Então, a proposta é justamente que a pessoa consiga de fato prosperar, mudar a realidade da sua família, da sua comunidade, mas sem deixar de seguir os princípios bíblicos cristãos, que é a nosso norte, né? Nossa bússola aí de vida. Então, é isso que é o ministério. mas o ministério lá vocês reúnem pessoas que já são empresários, né? Isso, Que precisam entender, porque muita gente acha que a Bíblia só fala de fé, é isso, só honrar a Deus. Não, a né? Bíblia é um compêndio de Isso, questões perfeito, relacionadas ao mundo espiritual, ao perfeito. mundo material, É ao mundo filosófico, né? Inclusive também o filosófico estilo de também, vida, como a gente estilo de deve vida, viver. O cristianismo, muita gente acha que é uma religião, não. né? O cristianismo é um estilo de vida, é Perfeitamente. como a gente deve viver aqui, enquanto estamos Isso, aqui, sabendo que a nossa pátria não é aqui, mas como a gente deve viver, né? isso, Como deve se apresentar um cristão que é empresário, né? Ele isso. deve ser igual aos outros, pela usura, o lucro pelo lucro, ou Uhum, ele deve usar o comércio dele como um propagador do evangelho, com princípios cristãos, onde as perfeito. pessoas que serão recebidas lá são recebidas com princípios cristãos, né? É isso mesmo. A Bíblia diz que a raiz de todos os nossos problemas é o amor ao dinheiro. Perfeito. O amor ao dinheiro gera Deus, o Isso. Deus dinheiro, É. né? E que existe uma grande diferença entre eu usar o dinheiro Uhum, ou o dinheiro me usar. Se perfeito. eu amo o dinheiro, ele me usa, não é isso aí? É isso. Se eu uso dinheiro, eu domino o dinheiro, Perfeito. não é? Por exemplo, nós temos
Nós temos exemplo de José de Arimateia. José de Arimateia Uhum, comprou uma sepultura nova para Jesus. isso, Não é? Ele tinha um dinheiro, disse, não, vou comprar uma sepultura nova para esse cara. Né? sim. Ou seja, ele usou o dinheiro Uhum, para fazer alguma coisa que honrasse aquele homem que dizia, olha, eu sou Deus que encarnou e vim aqui dizer alguma coisa para você livrar vocês. Não isso. é? Ele não pegou a usura dizendo, eu não vou gastar meu dinheiro com esse É, cara, que eu nem sei quem ele é. Né? Pelo contrário, né? Ele foi contrário. honrado e Deus honrou ele depois também. Né? José de Arimateia foi um grande cara, da Não, cidade de Arimateia, na verdade, que ele era. isso, da cidade de Arimateia. Não, isso é perfeito, porque assim, a gente parte do princípio que nós temos uma identidade em Cristo Jesus, em Deus, e todo mundo que tem essa identidade, uma vez entendendo e ativando essa identidade, ele vai estar conectado a um propósito. E qual é o propósito todo cristão? É glorificar a Deus. Então, através desse ministério, a gente justamente mostra, explica, esclarece lá como você vai glorificar a Deus através do seu negócio. E tem como glorificar, e na verdade não existe outro caminho a não ser glorificar Ele através do seu negócio. E como é que vai glorificar? A base número um, que está no princípio bíblico, é a boa administração daquilo que foi colocado nas nossas mãos. Então, Deus quer que nós multipliquemos os talentos que Ele nos deu. Negócios, no final das contas, é cuidar de gente, é cuidar de pessoas. Se você tiver um amor genuíno às pessoas, teus colaboradores, teus parceiros, os teus fornecedores, você sim vai conseguir transformar. Às vezes as pessoas, uma das coisas que a gente fala muito lá no ministério é assim, ó, gente, nossas empresas, elas são empresas cristãs, mas não são gospel. Ou seja, não é que a gente vai comercializar só para quem é cristão, não vai contratar só quem é crente, isso não tem nada a ver. Nós vamos ser justamente a ferramenta de transformação nessa sociedade, onde vai chegar gente com famílias desestruturadas, com famílias realmente muito bagunçadas, e através do nosso exemplo, do nosso testemunho, essas pessoas vão começar a se inspirar e vão começar a ter um novo padrão de vida. Por exemplo, lá na nossa empresa já teve casos que um líder de determinado setor lá, ele estava para separar da esposa. Se eu fosse considerar tratar isso aí só como um mérito rotina de negócio, eu ia pensar assim, rapaz, se quer separar aqui, separe, o que importa aqui é o resultado. Mas só que quando a gente tem essa filosofia, tem essa cultura do reino, a gente pensa na pessoa antes do negócio. E pensar na pessoa antes do negócio é simplesmente se importar, sentar com ele, entender, porque muitas das vezes a pessoa está separando porque viu o pai. Aí eu até perguntei, teu pai foi criado pelo teu pai? Ele disse, não. Então, já tem ali uma tradição, né, vamos dizer assim, de uma ausência de Deus na família, e acho que é comum, por exemplo, uma separação, e a gente, como cristão, entende que não é. Então, eu investi um tempo lá orientando ele, discipulando ele, dei livros, revistas que pudesse ali esclarecer, e eu achei interessante que quando ele veio conversar comigo aquele dia, ele estava lá sem aliança, já decidido a separar, e depois de uma semana, ele já com a aliança, sorrindo, e devido àquele aconselhamento, aquela direção lá, ele conseguiu ali restaurar novamente o casamento dele, e hoje é uma pessoa que se destaca na empresa, porque a gente sabe, até psicologicamente falando, que se a gente tiver separado, né? Se tiver uma família ali desestruturada, emocionalmente a gente não rende, né? Às vezes a gente, lógico, a gente está vendo o espiritual do princípio, mas isso acaba passando para o emocional, né? Para o financeiro. Então, o entendimento que nós temos através do ministério e da própria palavra é que a base nossa é a questão espiritual. A gente precisa estar alinhado com o propósito divino que é glorificar a Deus e fazendo com excelência tudo aquilo que é colocado nas nossas mãos. Tratar bem os funcionários, gerar lucro. A gente traz lá tanto cases das próprias pessoas que são os palestrantes, né, que lá o foco é palestra, é conectar as pessoas para se conhecer, também fazer negócio entre si, mas também trazer casos assim a nível de mundo. Por exemplo, tem uma empresa chamada
Chick-fil-A, que é a terceira maior rede de restaurantes do mundo. Ela é especialista em fast food. A primeira lá é o McDonald's, a segunda é o Subway e ela vem a terceira. E uma curiosidade dela é uma rede de franquia de restaurante que não abre no domingo, desde da década de 40. Chega lá no shopping nos Estados Unidos, é o único restaurante que está fechado. Agora, o que é mais curioso, que a lucratividade das lojas e a venda é o dobro das demais Que abre no domingo. que abre no domingo, porque isso é um princípio que Deus honrou um bom trabalho, que ele fez um excelente trabalho. Ano passado eles faturaram mais de 100 bilhões de reais e existe uma fila lá, uma vez por ano eles abrem para franquear e do pessoal que se coloca, menos de 1% é escolhido. Então eles não escolhem qualquer pessoa, existe muito mais gente querendo a franquia do que eles aceitam, porque eles têm todo um critério para fazer um negócio lucrativo, com certeza, mas que de fato honre os princípios. Então, esse ministério que eu trago para a minha vida, que todo dia eu estou aprendendo, é justamente de nós, como cristão, verdadeiramente ter um impacto na sociedade através do nosso negócio. Ele não ser apenas um gerador de riqueza financeira, mas de transformação e de ganhar almas para Jesus também. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. Isso é também que tu chama em educação empresarial? Faz parte da educação empresarial, sim? Não, isso aí também veio, a educação empresarial veio depois, porque assim, eu percebendo sempre essa questão do conhecimento, como eu sempre tenho falado, eu montei uma empresa de, de educação empresarial. Por quê? Como empreendedor, eu entendi que existe modelos de negócio que a gente pode fazer parceria com outras pessoas, até para desenvolver o nosso próprio negócio, né? A Ribeiro, ela tem um modelo de negócio hoje que a gente está em transformação, que logo logo a gente vai lançar para o mercado, onde a gente vai ter parceiros que vão poder investir com a gente para, né, levar a marca aí para frente. Ser, quem sabe, um associado, alguma coisa nesse sentido aí. Mas aí eu fui percebendo que tinha muitos donos de material de construção, por exemplo, que não tinham conhecimentos básicos. E eu comecei a usar a internet, assim como uma proposta como esse programa de levar o conhecimento, eu comecei a fazer também há pouco tempo atrás, através do Instagram, do YouTube. E hoje eu tenho pessoas no Brasil todo que consomem os materiais que a gente passa, porque eu penso muito assim. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho há 10 anos atrás, ia fazer muita diferença. E quando eu comecei a falar na internet, ninguém falava para donos de material de construção. Então eu comecei a justamente a conversar com esses donos, e aí surgiu a empresa, que aí a gente comercializa cursos de gestão focado para donos de material de construção, mentorias, né? Para que essas pessoas, a gente vai desenvolvendo elas, para quem sabe alguns dessas pessoas virem parceiros de negócio nosso. E aí também a gente já está tendo um braço que está atendendo outros segmentos também, que como eu falei desde o começo, eu acredito muito que o conhecimento é transformação. Então, quanto mais iniciativas, assim como a gente está fazendo, a gente tiver a nível de Brasil, como a gente estava conversando no início da conversa, melhor vai ser para a nossa nação. Vamos ter empreendedores ali com consciência do que realmente precisa e ser aquele compressor que a gente estava falando aí para mudar. Então, a gente temos esses dois negócios, um na área de educação corporativa e o material de construção. E que também internamente, a gente sempre fala lá que toda empresa, independente se é varejo, se é prestação de serviço, se é indústria, de certa forma é uma escola, né? Porque a gente está todo o tempo formando as pessoas, está desenvolvendo as pessoas, porque se a gente ficar naquela de reclamar, dizer que não tem mão de obra formada, realmente a gente não vai para frente. A gente precisa ter essa iniciativa de formação, então esse braço nosso de educação é para desenvolver empreendedores e futuros parceiros para os nossos projetos. Perfeitamente. Agora, eu queria que tu fizesse uma coisa aqui que eu nunca pedi para ninguém. Hum,
olha para essa câmera aqui e Ah, diz para tua mãe, para teu pai, o que que tu aprendeste com eles. ah, boa. Então, eu aprendi com meus pais, Não, diz assim, mamãe, mãe, papai, Jerônimo, Silvano. direto para eles, né? É, Ah, ótimo. Pai, mãe, é, o que eu vou falar aqui, na verdade vocês sabem, porque toda oportunidade que eu tenho, seja virtual ou presencial, eu falo para vocês o quanto eu aprendi com vocês a ser uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora e principalmente respeitadora. E eu sou muito grato à vida de vocês, sou muito grato a Deus, porque através de vocês eu me tornei o que eu me tornei hoje, graças ao ensinamento e também o exemplo de sacrifício. Hoje, depois de ter meus dois filhos, vocês sabem o quanto eu entendo e reconheço todo o esforço que vocês fizeram para mim. E eu, sinceramente, não consigo me enxergar com outros pais. E eu tenho hoje certeza absoluta que Deus mandou vocês porque vocês eram perfeitos para minha vida. É uma pergunta meio assim, sem planejar, mas é isso. São tudo para mim, assim, no sentido de valores, e eu dou graças a Deus por eles. É certo. isso. Giovanni, o que é assim, como um jovem empreendedor, o que que tu daria de conselho para quem quer empreender? Pronto. Então, coragem, 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 coragem. Porque eu digo coragem porque é o que sempre vai estar diferenciando você dos demais. E como é que a gente alcança a coragem? Através de sabedoria, de conhecimento. E a primeira sabedoria que eu quero recomendar é a Bíblia. A Bíblia é o seu manual, deve ser o seu manual de vida, de negócios, porque quando você de fato está abastecido com essa sabedoria, você vai ter a coragem para enfrentar qualquer situação. Porque para abrir um negócio, principalmente no Brasil, precisa, além da coragem, ter visão, ter um sonho. A pessoa tem que acreditar que pelo modelo cultural nosso Brasil, como a gente já falou aqui, não existe tanto incentivo, pelo contrário. Então, você acreditar no seu sonho e principalmente se juntar a pessoas que têm o mesmo sonho. Porque muitas das vezes a gente está ali em uma família que não é empreendedora, começa a falar, eles começam a falar mal, a criticar, a dizer que não vai dar certo, mas é muito importante você estar andando com pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma visão, né? Tipo, esse ministério, esse movimento que a gente tem lá, foi uma iniciativa justamente para conectar pessoas assim. Então, o que eu posso falar é assim, tenha coragem, não, e que Se dispõe ao trabalho, né? se Além de dispõe. coragem, né? Que aí, se a pessoa não tiver a vontade, porque se ela entrar, achar, né, que às vezes a gente pergunta, por que você quer abrir um negócio? É porque eu quero trabalhar menos. Tá errado, é o motivo todo errado. Você Já vai trabalhar, começou errado. vai trabalhar mais, só que tem um propósito. É um trabalho que te realiza. Se você de fato for um empreendedor, você vai se realizar, você vai realmente ver a transformação primeiro na sua vida, lógico, mas você vai ficar mais satisfeito vendo a transformação na vida das outras pessoas. É o impacto. A questão de empreendedorismo é o impacto de transformar famílias através de um negócio. Então, quando você tem essa coragem, que eu acredito que ela é muito divina mesmo, quando a gente se conecta com Deus, Sim. busca ela e vai ter um propósito, você consegue, né? Assim, se fosse assim, já vou resumir em duas palavras. Eu digo oração e trabalho. O trabalho, como a gente vem falando aqui, é super essencial. Tem que trabalhar muito mesmo, todos os dias. Empreendedor não tem assim, trabalha 8 horas, ele trabalha 24 horas, é o tempo todo. Aqui estamos trabalhando. É prazeroso? É um trabalho. E a oração, porque Exatamente. se a gente não pegar a direção de Deus. Não adianta a gente iniciar um negócio, chegar lá no meio e dizer assim, Senhor, me abençoe. Porque ele tem que abençoar? Não faz sentido. Sem trabalhar, né? Já que ele mesmo disse que o trabalho seria agora
A obrigação do homem é ganhar a vida trabalhando, né? Trabalhando. Suando agora, né? Isso. E sobre E a orientação dele. uma passagem bíblica bem legal é que quando eles olham Jesus, né, eles dizem assim, esse daí não é o filho do carpinteiro, não é? O pai de Jesus, terreno, José, ele Sim, era empreendedor, né? sim, Carpinteiro era construtor, ele não fazia móveis, ele era é, construtor. isso. Carpinteiro, Estrutura telhado, o que faz móveis é marceneiro, ele era marceneiro. carpinteiro, né? De Sim, fazer construção mesmo de casa, alguma coisa assim, estruturas, né? sim, E provavelmente ele era bem conhecido, porque alguém conhecia o pai dele e disse assim: esse aí não é filho do carpinteiro, é, não é? é isso Não mesmo. é isso? Então, o pai de Jesus era um empreendedor, provavelmente ele trabalhou antes do ministério com o pai, Sim, não é? isso. E ajudando alguma coisa com empreendedorismo familiar, eles Aham, viviam aham. disso, É, não é? se a gente for pegar a Bíblia, tem muitos exemplos, né? José do Egito como um administrador, né? Sim. Do Egito foi um grande Abraão gestor. era um homem já rico, né? Abraão, Pegou as coisas dele com parente, saiu de uma terra de Ur, os Salomão, caldeus, né? Salomão, um grande empreendedor, né? Um rei que fez riqueza na terra de Israel, né? Ficou é, conhecida isso, terra pela riqueza que ele acumulou, fez o templo, fez o tempo. uma coisa, eu visitei a área do templo lá, é uma Sim, coisa é, grandiosa, não tem mais o templo, mas a área que está lá é uma coisa imensa. Tem isso. um muro lá de 500 metros, uma construção Olha aí. muito grande, É né? o próprio Jó, né? Que a gente tem lá como personagem também que muito rico. Então, Muito tem rico. esse entendimento, né, faz com que justamente as pessoas destravem a mente, tire bloqueios, porque tem muita gente que eu tenho certeza que foi estratégia do inimigo associar a questão de crescimento ali material a perder a salvação, É. né? Principalmente ele pega muito aquela passagem da Bíblia que diz que é mais Ou diziam que em sinal de humildade o é, cristão tinha que tem ser que ser pobre. pobre. Não, É, que isso é tem uma aquela ideia passagem lá que diz diabólica, assim: né? é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico ir para o céu. Certo, tem essa parte. Só que o complemento justamente desse versículo está dizendo que não é só impossível o rico, mas também o pobre ir para o céu. A resposta dele, esse impossível aí, se tornar possível, é a pessoa ter Deus. Sem O Deus, sem contexto não Jesus, é não ter riqueza, o não tem nada a contexto é ver. amar a riqueza, é diferente, né? Perfeitamente, Não é, né? Então, é, a falta de conhecimento faz as pessoas se trabalhar. Eu já vi lá no negócio do reino mesmo, a pessoa diz assim: ah, não, eu não quero crescer muito porque se eu crescer eu vou me perder. O que que tem não, a ver? não, Nada a ver. Tu pode ser pobre e se perder, pois é, pois é, né? Não faz sentido. pois é. Mas enfim, meu irmão, o site é www.rederibeiro, tudo junto, né, Isso, minúsculo, .com.br, Instagram, @Geovan Ribeiro 1, isso. E né? também tem o. E Tá tem bom. o @Ribeiro Casa e Construção, Em sem, construção. sem cedilha e sem um acento, sem o tio no ar. É, Construção, né? construção. Olha, foi um prazer te receber aqui, Giovan, muito bacana, conversa boa, saudável, cristã, né, de um jovem empreendedor. Queria te agradecer e deixar o convite aberto, uma outra oportunidade, Sim, pra você trazer novidades com aqui, certeza. né, elabore lá umas novidades, umas fotos, um filme. Com Mande certeza. para nós aqui para a gente montar essa Sim, publicação. Tá bom, meu irmão? tá bom. O Obrigado. Senhor te abençoe e te guarde. Ah, sim. Vitória, não levanta o braço. Eu ia passar para ti Opa, o nosso sinal de obrigado. agradecimento Oh, da muito sua obrigado. presença, vir aqui. Não é? Muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Legal, um Deus te abração para abençoe. você. A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower.
O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.